neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Na cruz onde Cristo morreu, há poder de abrigar e salvar. Ali, meu Jesus, por amor padeceu, amor tão imenso, mais vasto que o mar. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Milhões encontraram perdão, descobriram a paz divina. E Cristo ainda espera pra dar salvação, quer dar-te esperança e vida eterna. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti.
quiseres confiar, junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estar em um país aonde eu possa sempre ser feliz. Lá o pecado não entrará, nem a morte também. Eu quero morar na Nova Jerusalém. As ruas são de ouro e cristal, ali só existe o bem e não existe o mal. Eu quero estar neste país para ser sempre feliz. Estar em um lugar aonde o próprio Jesus foi preparar. Eu contemplarei meu Jesus e a glória que Ele tem. Eu quero morar na Nova Jerusalém. Nesta cidade, as ruas são de ouro e cristal, ali só existe o bem e não existe o mal. Eu quero estar neste país para ser sempre feliz. Nesta cidade, as ruas são de ouro e cristal, ali só existe o bem e não existe o mal. Eu quero estar neste país para ser sempre feliz.
Ouvintes, essa questão do alvo é muito importante. A palavra pecado, o sentido etimológico da palavra pecado quer dizer errar o alvo. Agora, São Paulo, considerando bem a questão do alvo, ele tinha que deixar muitas coisas para trás, como todos nós temos deixado e temos que deixar. Às vezes temos que deixar bens, mulheres, maridos, pais, mães, filhos, amigos, deixar para trás. Caso contrário, não alcançará o alvo. É uma coisa relativa, a questão do alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? No sentido financeiro, não existe teto. Se nós conseguirmos uma economia X, aquela economia vai clamar por uma outra maior. E assim, o instinto de aquisição nunca é satisfeito. O profeta Ageu profetizou sobre a questão de carregar dinheiro em saco furado. Paulo ensina, tendo com que cobrir, isto é, casa para morar, o que comer, estejais com isso contentes. Salomão, em toda a sua riqueza e sabedoria, pediu também que não lhe faltasse o pão de cada dia, o que ele estaria bastante satisfeito. É uma questão de alvo, de objetivo. E no setor espiritual, o alvo de muita gente neste mundo, da massa bruta, da maioria das pessoas, é uma religião. No sentido, dentro do âmbito do cristianismo, é isso. Uma religião cristã. E estando fazendo bem, dando os dízimos e prosperando, está tudo bem, este é seu alvo. Mas acontece que, em relação àquilo que a Bíblia nos preparou, Jesus nos preparou, a hora em que estamos vivendo exige a consciência de um alvo muito especial. Porque nas eras passadas, você alcançava o seu alvo, como na era pentecostal, falando em línguas estranhas. Ali estava repleto, estava satisfeito, estava completo, estava batizado com o Espírito Santo. Mas agora, a luz no entardecer nos mostra que o alvo principal, o objetivo principal da noiva, da esposa do Cordeiro, é o arrebatamento. E para seguir para o arrebatamento, tem que deixar as coisas que para trás ficam, as pessoas que não querem ir. Nós temos um exemplo na vida de Ló, que apesar de não ser um tipo da noiva de Jesus Cristo, mas foi tirado de Sodoma, pode fazer uma aplicação, antes que ela queimasse. Como a igreja noiva será tirada antes que a terra pegue fogo, seja queimada, sofra o seu terceiro batismo. O primeiro foi da água, o segundo do sangue, o terceiro do fogo. Mas um fato curioso acerca de Ló, nós podemos gravar e notar que ele cumpriu isso, deixando as coisas que para trás ficam. Chegou até a sua esposa. Ele não olhou para trás, nem tampouco as suas filhas, porque a ordem dos anjos era esta: não olhem para trás, não tenham curiosidade. A curiosidade tem matado muita gente. Curiosidade para saber por que tem aquele montinho ali, é um acidente, se houve morte, é um crime. Curiosidade para saber o que ela está fazendo, o que ele está fazendo, afinal. Isso tem levado muita gente para o buraco. E ele deixou as coisas que para trás,
deveriam ficar, inclusive sua esposa. E por isso ela se tornou uma estátua de sal. A Bíblia diz isso. Não sei por que teria que ser uma estátua de sal. Abraão deixou a casa de seus pais, que era muito boa. Não era uma casa inconveniente para um servo de Deus, mas Deus mandou que ele deixasse. E ele nunca mais voltou para lá. Ou você queima a ponte, ou você volta. Há pessoas que são libertadas, são curadas nas reuniões, chegam ali na porta da igreja, perdem a cura. Ou no outro dia, daí 3 dias, o sintoma manifesta, a dúvida toma conta e ressuscita a enfermidade. Mas tem que ignorar as coisas que tem que ficar para trás, porque caso contrário você ficará com ela, com sua mulher, ficará com seu marido, ficará com seus filhos, cumprindo assim, veja só, aquilo que Jesus disse: aquele que não deixar casa, pai, mãe, filho, esposo, mulher, por causa de mim, não é digno de mim. Mas muita gente está pensando que vai no arrebatamento, mas tem que andar paralelo com aqueles que não querem nada com aquilo. E seu nível de fé nunca passa acima daquele nível de fé que eles têm. Foi por isso que Deus mandou Abraão separar-se de sua parentela. Jesus afirmou que os maiores inimigos do homem seriam seus próprios familiares. Por quê? Exatamente, o profeta na sua casa não tem honra. Vejamos aqui Paulo afirmando: esquecendo-me. Quem esquece ignora, deixa de tomar conhecimento. Quem esquece não se preocupa mais com aquilo, com aquela pessoa, com aquele objeto, com aquele negócio que lhe deu prejuízo, com aquela dívida. Tem muitas dívidas que têm que ser esquecidas, caso contrário, você não irá. Dívida não me refiro só no dinheiro. A pessoa fica devendo moralmente para outra, fica devendo desculpas, devendo pedir perdão. É difícil um credor entrar no reino dos céus. A maioria dos que se salvam são devedores. Aliás, nenhum credor entra no reino dos céus. É só o devedor. Porque o devedor é aquele que diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O devedor é aquele que diz: tem misericórdia de mim, pobre, publicano, pecador. O devedor é aquele que diz, mediante um silêncio: mestre, eu prometo restituir quadruplicadamente aqueles a quem defraudei. Devedor. Os credores são incompassivos, se jactanciam, se assentam nas cadeiras de juízes compostos de perucas brancas, quando só há um que pode julgar. Esse é Deus. E há um dia para esse julgamento, chamado julgamento do trono branco. É bom ver isso. É bom. É muito bom. O profeta de Deus, falando sobre o alvo, ele disse lá para o Dr. Lee Valley, acerca das pessoas que se desviam do caminho. Ele disse: é como disparar com um rifle ao alvo. Se a arma está perfeitamente balanceada e as miras estão perfeitamente fixadas, então tem que dar no alvo. Não pode errar o alvo. Vejamos, se a arma está perfeitamente balanceada e as miras estão perfeitamente fixadas, e você não sofre de mal de Parkinson, não está tremendo, porque não adianta nada uma arma precisa na mão de quem não tem pontaria, na mão de um trêmulo. É necessário tranquilidade para usar uma boa arma calibrada. Ela fará o seu papel, mas você tem que fazer o seu. Acertar no alvo. Você quer ver que arma mais preciosa você tem na mão? Chama-se Bíblia Sagrada. Mas quando, meu caro ministro, você desce ali nas águas, diz para o batizando: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Você está usando essa arma de uma forma errada. Você está com mal de Parkinson. Você está com a visão completamente nublada. Por quê? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma ordenança, é um mandamento. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, é o cumprimento daquele mandamento. Agora, quem tinha mais pontaria para acertar nesse alvo do que Pedro? Não tu revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus foi quem te revelou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem tinha mais precisão para usar esta arma tão precisa do que São Paulo? Em relação às mulheres, em relação aos homens, em relação aos ministros, eles atiraram na cabeça da taxinha. Erraram o alvo, sim, foi no concílio de Nicéia. Foi dali que surgiu doutrina de 3 pessoas distintas. Não foi de Jerusalém. Errar o alvo, isso é pecado. Pecado religioso é um dos piores pecados que existe, porque fabrica incrédulos. E o pecado mãe chama-se incredulidade, o restante todo é atributo do pecado. Então veja, claramente isto, errar o alvo acerca da divindade é uma blasfêmia, é estar condenado. Não acerta no alvo. E eles estudam, a teologia mostra para eles o sentido etimológico da palavra pecado. Errar o alvo. E como erram o alvo? De queima a bucha. Não sei como é que dá conta de errar com essa Bíblia na mão e batiza as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que dá conta de errar um tiro como esse? Vendo 3 pessoas distintas na divindade, quando a arma está aqui apontando para eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Quem tem o Filho tem também o Pai. E o Filho unigênito que estava no seio do Pai, que é Espírito, este o fez conhecer, manifestei o teu nome aos homens. Mas como é que pode errar um gol desse? Tira esse homem do campo, gente. Ele está debaixo das traves e não acerta, chuta para fora. Voltemos a São Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha lá se você não é uma das coisas que tem que ser esquecida, né? Cuidado, cuidado, menino, cuidado. Esquecendo-me das coisas que falaram de mim, esquecendo das difamações, das murmurações, das injúrias, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que não é outra coisa senão o arrebatamento. E Deus te abençoou mesmo, né? Você ouviu e Deus te abençoou. Você ouviu e Deus te curou. Prossiga para o alvo da cura divina, do perdão de seus pecados, da vida abundante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Olhei para o Calvário e vi a triste cruz, o tanto que por mim sofreu o meu Jesus.
sua face a correr o sangue inocente. Foi assim até morrer. Mas eu não choro mais, mas eu não choro mais, porque Jesus chorou por mim. Mas eu não choro mais, mas eu não choro mais, porque Jesus chorou por mim. Maria ao pé da cruz, chorando por Jesus, ao ver o seu sofrer, nas dores de morrer, tua face ensanguentada, tão lindo teu olhar, com voz de despedida, tudo consumado está. Mas eu não choro mais, mas eu não choro mais, porque Jesus chorou por mim. Mas eu não choro mais, mas eu não choro mais, porque Jesus chorou por mim. Morreu meu Salvador pra me dar o seu perdão e ressuscitou pra me dar a salvação. Mas eu não choro mais, mas eu não choro mais, porque Jesus chorou por mim. Mas eu não choro mais, mas eu não choro mais, porque Jesus chorou por mim. Deus é o meu refúgio, socorro bem presente na angústia. Ainda que os montes se abalem, o Senhor ouvirá a minha súplica. Há um rio cujas águas são correntes e alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo, que está preparada para os filhos seus. E tu que estás amargurado,
abatido. Lembra que Ele é o nosso Deus, com seu poder Ele tem nos revestido. Há um rio cujas águas são correntes e alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo, que está preparada para os filhos seus. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, novos somos pela fé. Há um rio cujas águas são correntes e alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo, que está preparada para os filhos seus, santuário da morada do Altíssimo, que está preparada para os filhos